Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. Ela pôs nele o nome de Caim, pois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho, nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que está com raiva? Por que está carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim diz a Abel, seu irmão: vamos até o campo? Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mas mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Então disse Deus: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você está amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado, pois tu está me expulsando dessa terra. Terei que andar pelo mundo sempre fugindo, me escondendo da sua presença, e qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Caim e a sua mulher tiveram um filho, e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meeljael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres. Uma delas chamava Ada e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, escute-me, mulheres de Lameque. Marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enós. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Gênesis capítulo 5. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhe deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 930 anos de idade.
Quando Sete completou 105 anos, nasceu o seu filho Enós. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Enós tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enós viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Maalalel nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Maalalel tinha 75 anos, nasceu o seu filho Jared. Depois disso, Maalalel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 172 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 972 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: o Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é pesado, mas esse menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé, pois depois disso Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as mulheres eram muito bonitas. Então, escolheram as que eles queriam e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo. E também, depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e essas lhe deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais e os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus, mas para Deus todas as outras pessoas eram más. E havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e
e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura, por 3 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher e os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves e de todas as espécies de animal e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado.